O dom de língua dos pentecostais é verdadeiro. Para sustentar tal afirmação, eu quero ler em Lucas 24, verso 49, que diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O nosso precioso Senhor Jesus deixou uma promessa de que o seu Espírito seria dado àqueles que crescem nele. Esse Espírito iria morar e habitar na vida dessas pessoas. E através de uma experiência distinta e separada do novo nascimento, esse mesmo Espírito desceria sobre a vida daquelas pessoas que pedissem e clamassem, iria revesti-los do seu poder, capacitando-os para fazer a sua obra e testemunhar a respeito do Senhor Jesus. A evidência dessa experiência é o falar em línguas estranhas. Então, os dons de falar em línguas e interpretação de línguas vão fazer parte da atual dispensação que nós estamos vivendo agora. Você pode ver a prova disso aí em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 12. Então, o apóstolo Paulo, ele deu muita ênfase a esse assunto de falar em línguas estranhas na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 14, por causa das más interpretações, tanto na época que ele estava vivendo, quanto nós também temos essas más interpretações nos dias de hoje. Então, achar que uma pessoa não deve falar em línguas estranhas nos dias de hoje, dizendo que isso era uma coisa só para aquela época, só para testemunhar, para aquelas pessoas que estavam na festa de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, isso aí não é uma coisa bíblica. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 39, diz assim, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, não proibais o falar em línguas. Então o apóstolo Paulo, nem os discípulos, em nenhum momento nas Escrituras, eles estavam proibindo ou incentivando que alguém na igreja não mais falasse em línguas estranhas. Amém? Então, as línguas estranhas, como alguns já falaram por aí, elas não cessaram. Não é um sinal que já se acabou. Vamos ver lá em 1 Coríntios 13, no versículo 8, que diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. O verbo está no futuro. Isso não vai acontecer por enquanto ainda. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, a ciência continua se mantendo, as profecias vão continuar se mantendo, as línguas vão continuar se mantendo, mas o amor é que vai permanecer. Aqui fala que as línguas desaparecerão, as línguas vão passar, as profecias vão acabar, mas as línguas, elas ainda estão em vigor, ok? Então a palavra de Deus mesmo diz, na verdade, que o falar em línguas estranhas vai edificar a pessoa que fala em línguas estranhas, a ela própria vai ser edificada. O meu irmão não vai ser edificado quando eu orar em línguas estranhas. 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. E o apóstolo Paulo também, no versículo seguinte, ele até incentivou que os irmãos falassem em línguas estranhas. 1 Coríntios 14, no versículo 5, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Aí ele disse, mas muito mais que profetizeis. Mas ele queria que todos os irmãos falassem em línguas estranhas. Por quê? Porque era uma evidência, era alguma coisa que iria edificar a vida deles mesmos. Você sabe que eu já ouvi gente dizendo assim, eu não falo em línguas estranhas porque Jesus não falou em línguas estranhas. As línguas estranhas não eram para o tempo de Jesus, não eram para a dispensação do Senhor Jesus, mas o próprio Senhor Jesus, ele mesmo falou a respeito delas, quando ele disse lá em Marcos 16, nos versículos 17 até o versículo 18, então o Senhor Jesus, ele declarou 5 sinais sobrenaturais que iriam seguir aqueles que creem nele, e um desses eu não vou mencionar os outros aqui, porque o meu assunto aqui é línguas estranhas. Ele disse, esses sinais seguirão aqueles que creem, falarão novas línguas, está no versículo 17. Então o próprio Senhor Jesus disse que os seus discípulos iriam falar em novas línguas, em línguas estranhas, ok? O próprio profeta também, Isaías, há milhares de anos atrás, ele profetizou a respeito disso que iria acontecer, lá no capítulo 28, nos versos 11, vou ler o verso 12 também, que diz assim, pelo que por lábios estranhos, veja esse versículo aí, está no Antigo Testamento, mas Isaías profetizou a respeito dos dons de línguas estranhas na nossa dispensação, após o derramamento do Espírito Santo. Isaías 28, verso 11, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, verso 12, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado,
e este é o refrigério. Na verdade, quando você fala em línguas estranhas, aquele que ora em línguas estranhas não somente se edifica-se a si mesmo, como ele recebe refrigério do Senhor, da presença e da glória do Senhor, a manifestação gloriosa do Espírito do Senhor. Então, as línguas estranhas dos pentecostais é um dom totalmente verdadeiro. Eu deixo essa palavra para a sua vida aí, para você meditar em nome de Jesus.